querido, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, e nós estamos falando, né, sobre o Tribunal de Cristo, e hoje a gente vai ver o último tópico aqui do nosso estudo, que é o quarto, né, os materiais submetidos a julgamento. A sabedoria divina classifica as nossas obras em 6 tipos diferentes de materiais. E essa passagem nós encontramos lá em 1 Coríntios 3, de 12 a 15, que Beth vai estar lendo agora. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento se edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ela dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Bom, a palavra de Deus diz que, lá em cima, quando nós estivermos já participando do Tribunal de Cristo, aquilo que nós fizemos aqui na Terra, através das nossas obras, do nosso corpo, essas obras que nós fizemos, ela vai ser julgada e vai ser julgada pelo fogo. E aí foi classificado 6 tipos de material, que são, deixa eu ver aqui, que são ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. A gente pode ver aqui que 3 desses materiais eles são resistentes ao ouro e 3 não são. Obviamente, esses 3, quando for provado, lá, quando passar pelo fogo, pelo crivo do fogo, ele vai se queimar e a obra vai se perder. Mas a gente não precisa ficar preocupado em relação à salvação, porque não é salvação que salva. O que salva é a graça de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós seremos salvos, mas as nossas obras não vão permanecer. O interessante, né, que a gente vê aqui, que as obras vão ser julgadas. Aqui não tem espaço para aqueles que não fizessem nada. Aqui não tem lugar para aqueles que estão dentro da casa de Deus, de uma certa forma, mas estão ali, igual ao Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido e não faz nada, não ajuda ninguém, não auxilia ninguém. É interessante, né, que a Bíblia não comenta sobre pessoas que não têm obra nenhuma. Até porque não existe base na Bíblia para que as pessoas que não têm base nenhuma cheguem lá. Muito pelo contrário. Nós somos salvos pela fé e os 2 grandes mandamentos da palavra de Deus, ele se resume em amor. Amor e fé são atitudes que não são passivas. Você não consegue visualizar uma pessoa que diz que tem fé, mas que não faz nada. Tiago fala sobre isso, nós vamos estar lendo lá Tiago em relação a isso. E o próprio amor. O amor, ele jamais vai ser passivo. Eu não posso ver uma pessoa passando por necessidade, passando por privações, e eu ficar alheio àquela pessoa. A gente precisa lembrar da parábola do bom samaritano, né? Que passaram 2 e não fizeram nada. Mas aquele que amou, esse fez. Esse curou as feridas, levou para o local apropriado, pagou pelo tratamento dele lá, e ainda disse, se alguma coisa a mais passar, quando eu voltar aqui, eu pago a diferença. Então, tanto fé como amor, a gente não pode vê-los como atitudes, se é que existe isso, né? Atitude passiva, mas a gente não pode ter isso como algo
17, 18. Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago, com a palavra dele, falou exatamente aquilo que eu estou dizendo. Se eu creio, e verdadeiramente creio, eu vou agir em favor daqueles que necessitam. Eu mostro a minha fé através das obras. Eu mostro naquilo que eu creio através da minha atitude, através das minhas palavras, através daquilo que eu faço e através daquilo que eu prego. Não existe fé contemplativa. E a outra passagem que eu gostaria de ler sobre a fé está lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 32 ao 40. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, por quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos aos fios da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos campos da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Então, queridos, aqueles que têm fé, que têm o chamado de Deus e têm fé, eles fazem, eles realizam. E são essas coisas que nós que cremos que o Senhor Jesus fazemos, que será julgada lá no céu. Aliás, há uma advertência muito séria para aquele que se diz ser cristão e tem uma vida contemplativa. Ele é aquele crente que não fede e nem cheira. Um crente que não faz diferença no mundo. Para esse, há uma palavra de advertência em relação a isso. E que nós devemos, todos os dias, pensar e refletir sobre ela. Mas antes de passar essa parte, desculpe, vamos falar da parte do amor. Agora, o versículo que fala que o amor, que quem ama age. 1 João 3,18. João 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Querido, é muito fácil dizer que ama da boca para fora. Aí tem até uma música que diz, né? Você diz que me ama, mas é só da boca para fora. Porque quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, queridos, o amor não é algo da boca para fora. Se a gente for ler lá, 1 Coríntios, capítulo 13, e se eu não me engano, aqui no... Não, realmente, conforme a lição for passando, a gente vai voltar em 1 Coríntios, capítulo 13, mas se a gente for chegar lá e ler 1 Coríntios, capítulo 13, a gente vai ver também que o amor, ele não se conforme em ficar passivo, ele não se conforme em ver o necessitado e ficar passivo. Se ele vê o necessitado, ele vai e faz. E a outra passagem que eu gostaria de ler é Tiago 2, 15 e 16.
2, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, querido, se a gente vê uma pessoa necessitada de roupa, necessitada de pão, e orar pelaquela pessoa e despedir, cadê o nosso amor? Onde está o nosso amor? Portanto, é quase impossível um cristão não ter nenhuma obra para apresentar a Deus. Se nós somos salvos pela fé, para vivermos em amor, é impossível nós não termos obra diante de Deus, se é que a nossa fé e a nossa obediência a Deus são verdadeiras. E o versículo e a passagem que eu falei para vocês, que nós iríamos ler, é uma passagem de advertência para aquele que tem uma vida contemplativa dentro da casa de Deus, está lá em Mateus 25, versículo 14 a 30. É uma parábola muito conhecida que nós estaremos lendo novamente. Mateus, versículo 25. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabia que sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpri, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Portanto, a todo que tem se lhe dará, e será em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, queridos, a palavra de Deus, ele diz que aquele que crê, ele crê para trabalhar na seara do Senhor e produzir para Deus. Portanto, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que aquele que põe a mão no arado, ou seja, aquele que aceita convite do Senhor Jesus até morar no céu, a ser salvo, a ser membro da igreja, ele não pode mais olhar para trás, precisa olhar para frente. O arado está lá, a gente precisa estar olhando para frente, fazendo a obra, para o campo ser cultivado, dar fruto. Portanto, queridos, o que vai ser julgado lá naquele dia no tribunal de Cristo não é o que nós fizemos, mas é como nós fizemos. Não é o trabalho que nós executamos, mas é a qualidade daquilo que nós fazemos para Deus. Deus, ele vai julgar a qualidade daquilo que nós trabalhamos. Portanto, os talentos, Portanto,
dons e talentos que nós recebemos de Deus é para ser usado no corpo, é para ser usado para edificação do corpo. Leia aí, Beth, por favor, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Coríntios 12. De 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, forem um só membro, onde estará o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É do valor. Então, querido, vamos imaginar a igreja como sendo um corpo, um organismo vivo, e nós sendo os membros desse corpo. O coração tem o seu talento, o pulmão tem o seu talento, a mão tem o seu talento, os olhos têm o seu talento. Imagine você com o seu talento não usando para benefício do corpo. Nós estaremos criando um corpo doente. Nós estamos criando um corpo não saudável. Nós estamos criando um corpo que não vai estar crescendo com qualidade. Então, aquilo que Deus chamou para que você fizesse, Deus te chamou para que você fizesse e o fizesse bem. Então, o corpo, ele precisa crescer. Os nossos talentos, aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos deu, a capacidade que cada um tem, os talentos sobrenaturais que nós estamos pedindo, e se não pedimos, temos que pedir a Deus para trabalhar na obra, talentos naturais como dom de cura, dom de profecia, dom de língua, de interpretação de línguas. Nós precisamos estar procurando esses dons, esses talentos para usar na casa de Deus, para que o corpo possa crescer com saúde. O corpo precisa crescer com qualidade, precisa crescer tanto em quantidade, como em qualidade, como organicamente. E nós vamos ver uma passagem na palavra de Deus em que mostra com muita clareza esses quatro, como é que eu posso dizer? Esses três maneiras de crescer que a igreja precisa, que é quantidade, qualidade e organicamente. Beth, Atos 2, capítulo Atos 2, de 42 a 47. Lê para a gente, por favor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava o Senhor dia a dia os que ia sendo salvos. Então, a igreja ela crescia em quantidade. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A cada mensagem pregada, era 3.000 pessoas que eram salvas, eram 5.000 pessoas que eram salvos. A igreja crescia em qualidade. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio do povo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo por tudo entre todos, à medida que alguém tinha a necessidade. Isso era o crescimento em qualidade da igreja. Eles tinham tudo em comum. A necessidade de cada um era suprida pelos outros. Então havia temor, havia oração e havia um crescimento orgânico. Deixa eu ver aqui. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja ela crescia organicamente, ou seja, ela não era voltada só para dentro, ela era voltada para o de fora também. As obras que eles faziam, as necessidades que eram supridas, não eram supridas só para aqueles que estavam dentro, mas também por aqueles que estavam fora. Então, por isso que a igreja ela crescia daquela maneira, porque era uma igreja proativa. Ela não conseguia ver a necessidade dos de dentro, principalmente, mas também dos de fora, e não suprir. Era uma igreja que crescia saudável em todas as áreas da vida. Era um crescimento em quantidade, mas era uma quantidade sadia. A qualidade crescia, e a gente nem precisa falar qualidade sadia, porque se a qualidade é porque a saudável. Os membros novos que iam entrando já iam pegando no ritmo daqueles que ali estavam. Por isso havia um crescimento em qualidade e havia um crescimento orgânico. A igreja ela tinha bom testemunho daqueles que estavam fora. A gente hoje em dia tem visto muitas igrejas aí de uma certa forma, crescer mas só para dentro. Crescer só dentro de 4 paredes. Deus não quer isso da igreja, queridos. Até porque Deus ele não mandou que nós fizéssemos templo nenhum. Tá bom, o templo é necessário, precisamos de um lugar de abrigo, mas a gente não precisa ficar limitado pelo templo. A gente tem que levar as nossas visões e olhar para aqueles também que estão lá fora, que estão necessitados. A igreja precisa crescer, querido. E a igreja precisa crescer de uma maneira sadia, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que não deixe ninguém para trás, nem os de dentro e nem os de fora. Nem os de fora e muito menos os de dentro, porque a palavra de Deus diz que em primeiro lugar precisa ser o domésticos da fé. Aí eu vou usar uma palavra de Trump que ele nem gosta muito, que ele só foi obrigado a falar. Primeiro não significa único. Se é primeiro lugar os domésticos da fé, não significa que não existe um segundo. Não significa que nós não temos que abençoar os de fora. Não significa que nós precisamos ter misericórdia daqueles que estão aí de fora, querido. Nós precisamos, querido, amar também, não só os nossos irmãos, mas que estão lá fora. E quando a gente ama, a gente cuida. A Bíblia diz que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E próximo não é só os nossos irmãos na fé, não. Próximo são aqueles que nos odeiam, próximo são aqueles que nos perseguem, próximos, e aí, olhando para o passado, são aqueles que nos levam para as arenas para sermos mortos. Esses também são os nossos próximos e precisa ser abraçado e amado também para a igreja. Nós já somos 25 para as 11. Semana que vem a gente está prosseguindo
prosseguimento a esse estudo e na semana que vem a gente vai ver as obras que nós fazemos e que agradam a Deus e as obras que nós fazemos que não agradam a Deus. Amém, querido? Por hoje nós paramos por aqui. Vocês podem ligar o microfone de vocês se houver alguma dúvida, alguma colocação. A hora é essa, querido. Está na hora de nós colocarmos a nossa posição, a posição de cada um. Amém? A minha dúvida seria com relação a isso que você vai falar semana que vem. O que significaria essa obra de ouro, obra de prata, obra de palha, obras de tipo de obras são essas que são caracterizadas? Só para dar uma ilustração do que vai ser falado na semana passada, obra de ouro, prata e pedra preciosa são as obras que agradam a Deus. Obra de madeira, ferro e palha, ela vai ser queimada, né, no dia do julgamento. Então, portanto, não agrada a Deus. Mas isso aí a gente vai ver semana que vem, tá? É para a gente ficar só naquilo que foi passado hoje, tá? A gente vai ver as obras que agradam a Deus, aquilo que nós fazemos e agrada a Deus, e aquilo que nós fazemos, mas que não agrada a Deus. A gente vai ver isso com texto, com versículo da palavra de Deus, que é para a gente ficar bem situado sempre, tá? Mas isso a gente vai ver semana que vem. E na aula de hoje, teve alguma dúvida? Então, o que fica para hoje, que a gente precisa guardar, é que nós recebemos talentos e bens e dons para ser usado para edificação da igreja. Os nossos talentos e dons não é para vanglória. Fulano tem o dom de cura, lá como ele cura, porque o talento não é dele, é Deus que o emprestou para trabalhar na igreja. Então, é para a obra e para edificação da igreja. A outra coisa que eu gostaria que ficasse na aula de hoje é que nós precisamos crescer como igreja, como corpo, como edifício de Deus em todos os níveis, tanto em quantidade. Nós precisamos estar lá fora pregando a palavra de Deus para que as pessoas venham para dentro. Nós precisamos crescer em qualidade, a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de obras, a nosso amor, a nossa unidade, a nossa comunhão tem que crescer a cada dia a olhos vistos. E nós precisamos crescer como organismo, ou seja, a gente precisa alcançar também aqueles que estão lá fora. As nossas obras, os nossos dons e talentos não é para ser usado tão somente para dentro da igreja. Aliás, eu tenho plena convicção de que os sinais que Deus usa através de nós não são para nós, mas são para as pessoas que estão lá fora, para que eles vejam e creiam que Deus é conosco. E venham também participar desse corpo, que vai ser o único que vai subir. Só vai subir uma única igreja, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar inseridos nela, para que as nossas obras possam ser julgadas. Senão, não vai ter como as nossas obras ser julgadas. Amém, querido? Já que não tem ninguém, que ninguém quer perguntar coisa alguma, eu gostaria de passar a palavra para o nosso pastor. Renato, está com você. Quero só pegar um gancho na questão de igreja, né? Que nós estávamos conversando ontem, eu e o Reinaldo, até acerca dessa passagem aí da parábola do bom samaritano, né? E os 2 mandamentos, o segundo mandamento diz amar o seu próximo como a si mesmo, né? E o próximo, nesse sentido, é semelhante. Não quer dizer aquele que está mais próximo, mas é semelhante, é o seu semelhante. Independente de se ele for samaritano, qual é a sua origem, qual é a sua nacionalidade, mas é o semelhante. Então, esse amor, né, que Cristo falou que nós temos que ter, ele é universal, ele é estendido a todo mundo, em qualquer lugar. Não é só restrito no ambiente, né, ou na esfera eclesiástica, na esfera da igreja. Nós estávamos conversando ontem, muitos textos se referem a esse relacionamento dentro. Como um dos textos que ele citou inicialmente, de Tiago, se você vê o seu irmão com necessidade,
né, e você não socorrer, você tem que socorrer. E ali se refere ao irmão, aquele que congrega com você, aquele que faz parte da família de Deus. Mas é mais que isso, é para além disso. Então nós fomos chamados para sermos canais de bênção, para fazer essas boas obras. Quando Deus escolheu aquele povo lá atrás e separou aquele povo para ele, era para aquele povo abençoar todas as nações. É o chamado que tem lá sobre Abraão. Em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Então era para eles abençoarem, não para eles viverem de uma forma exclusiva para eles, mas era para eles abençoarem. E aí, no contexto, né, do desdobramento disso aí, desse chamado de Abraão, dessa bênção de Abraão, que inicia lá com Abraão, com aquele povo judeu, e se estende, né, por todo aquele que crê em Cristo, e somos nós, e a igreja, né, que é denominada da palavra grega eclésia, né, que se refere a uma assembleia, né, o significado de eclésia é chamados para fora. Eclésia é para fora, é baseado numa assembleia que existia na Grécia, que era aberta a todos os cidadãos da Grécia com uma determinada idade, acima de 18 anos. Então, é para fora. Então, nós como igreja, nós somos chamados para exercer essas boas obras, manifestar esse amor para fora. E aí vem o ponto central do que é dito ali, do que ele colocou. O que vai ser julgado não é o que você faz, é qual é a motivação pela qual você faz. E a motivação é o amor. Porque nós podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. Né? Paulo falou, importa que seja pregado, que pregue por ganância, que pregue de alguma forma, mas que seja feito. Então que nós possamos ficar atentos para isso, para nós exercermos esse amor, né? E esse amor de uma forma universal, amar a todos. E aí Jesus nos deu uma aula com relação a isso, naquela parábola lá do samaritano, porque ele não tinha preconceito, ele não queria nem saber quem era. E quando Jesus também se chegou àquela samaritana lá naquele poço lá, que para o judeu era impróprio ele chegar ali. Mas ele manifestou o amor. Então nós precisamos entender isso, como ele falou da igreja primitiva em Atos 2. Né? Ela é simpática a todos, tudo era comum, ele não abençoava só de dentro e de fora. Então tudo aquilo que a gente recebe de Deus tem o propósito de se tornar bênção. Tudo que Deus nos dá é para partilhar e para ser bênção, é para ser usado para Ele e para manifestar o amor dele. Porque ele falou, não adianta eu receber o talento e enterrar, eu enterrei, eu recebi o dom, eu enterro. Né? Se eu recebi, é para compartilhar, é para abençoar. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Tudo que nós recebemos e tudo vem dele, né, é para abençoar. É para abençoar. E aí não tem como você ter esse amor de Deus e não fazer nada. Como ele falou. Você ficar ali sentado e não fazer nada. O amor te constrange, te impele a fazer. Se você realmente tem o amor de Cristo em você, você tem que fazer. Você acaba sendo conduzido a fazer. Agora, uma outra questão que a gente precisa estar atento, né, é para quem nós estamos fazendo. Para quem nós estamos fazendo. Uma grande questão que a gente vive, eu tenho conversado muito isso com o Reinaldo, é que por conta de uma visão de denominação, né, da instituição, como ele falou, a questão da igreja, a igreja não é prédio, a igreja somos nós, mas por conta de se estabelecer uma denominação, muitas vezes nós nos pegamos trabalhando para uma denominação e não para o reino. E aí a instituição, ela vem em primeiro lugar, não o reino em primeiro lugar.
Aí eu fico servindo a instituição, ponho a instituição em primeiro lugar, achando que estou fazendo para Deus. Né? Aí ponho a instituição até acima das pessoas. Mas é o contrário, né? A igreja existe para servir. A instituição é para servir ao corpo. Não o corpo para servir a instituição e ficar preso à instituição. E aí a gente faz, aí vira ativismo, a gente está fazendo igreja, e é para além disso. E quando a gente tem a visão de reino, é para além disso. Não importa o que você vai fazer, você está fazendo para o reino. Aí você está livre de receber ou não receber, ver ou não ver, como diz a palavra, né? Mas você está servindo para o reino. E o reino, ele tem que ser manifestado em qualquer lugar, em todos os lugares, não importa. Não importa, nós servimos a um rei e trabalhamos para um reino. Então esse reino ele tem que ser manifestado em todos os lugares. Pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um de nós. E aí nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Né? Hoje, eu falei isso para Reinaldo ontem, vou aproveitar essa oportunidade e falar aqui para a igreja. Tá? Nós estávamos conversando ontem. Hoje nós estamos dando os primeiros passos de uma nova igreja. E por que nós queremos ser igreja? Por que uma nova igreja? É para ser mais uma instituição? É para ter mais um tempo? Qual é a nossa motivação de nos juntarmos e reunirmos e sermos uma nova igreja? É para servir o reino, que o reino seja expandido para que as pessoas sejam salvas. Então é muito fácil a gente perder essa visão. Quando a gente é pequeno, a gente mantém a visão. Aí daqui a pouco cresce, nós perdemos essa visão. Então eu queria deixar registrado aqui, quando eu brinquei com a Nil, né, na questão nacional, Pará presente, é nesse sentido. Que a gente cresce e depois a gente se perde, querido. E a gente coloca a instituição acima das pessoas, acima do reino. E aí a gente perde o verdadeiro sentido de ser igreja, que é para abençoar. Mas que Deus nos guarde e nos livre disso. Que Deus nos guarde e nos livre disso. E que Ele nos use com a motivação certa, que é o amor, né? Motivado pelo amor por meio da fé. Como ele disse, esses dois elementos aí, para fazer a boa obra. Amém? Amém? Amém. 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 Era isso que eu queria colocar.